Meu nome é Helena, tenho 61 anos e moro sozinha num vilarejo sossegado do interior de São Paulo. Há quem diga que o tempo cura tudo. Eu aprendi que, às vezes, ele só alonga a dor. Foram 2 semanas sem nenhuma resposta do meu filho Diogo. Liguei de manhã, à tarde, na madrugada. Mandei mensagem curta, longa, de voz, e o celular dele insistia em tocar até cair no vazio. No começo, eu quis acreditar no mais simples: bateria fraca, trabalho corrido, área sem sinal. Mas, à medida que os dias avançavam, um nó foi crescendo no meu peito como brasa que não se apaga. Na manhã de uma segunda-feira nublada, acordei decidida. Peguei o primeiro ônibus para Campinas, cidade onde Diogo morava com o meu neto Mateus, de 8 anos. Foram pouco mais de 2 horas de estrada. Viajei em silêncio, a testa encostada no vidro frio, contando as árvores que passavam como quem conta rezas. Quando desci no terminal, o céu já escurecia. O ar tinha cheiro de chuva e gasolina. Apertei o chale contra os ombros e segui a passos rápidos pelas ruas que tantas vezes percorri para visitar os dois. Só que, daquela vez, cada passo parecia pesar o dobro, como se eu caminhasse dentro de um sonho ruim. A casa de Diogo ficava numa rua tranquila do Jardim Bandeiras. Parei diante do portão e respirei fundo. Toquei a campainha uma vez, depois outra. Depois bati na madeira com mais força. Diogo! Mateus! Chamei e minha voz se quebrou no ar frio. Ninguém respondeu. Girei a maçaneta por instinto e a porta cedeu. Sem tranca, meu coração disparou. Diogo jamais deixaria a porta aberta, principalmente quando Mateus estivesse em casa. Entrei segurando a respiração, como se o menor ruído pudesse partir o mundo em pedaços. O que vi me gelou por dentro. A sala estava revirada, o sofá arrastado, como se alguém o tivesse empurrado com raiva. No chão, uma caneca estilhaçada e uma mancha marrom já seca, que reconheci pelo cheiro. Café derramado havia horas. Abaixei-me para não pisar em cacos, as pernas tremendo. Na cozinha, o galão de água tombado e garrafinhas vazias rolando sem tampa, como se alguém as tivesse esvaziado às pressas. O cheiro úmido da casa misturado àquele silêncio espesso me deu arrepios. Subi as escadas devagar, cada degrau um peso, o coração batendo tão alto que ecoava nos meus ouvidos. Abri o escritório de Diogo, vazio. A suíte, cama feita, nenhum sinal de vida. Restava o quarto de Mateus. Empurrei a porta com a palma da mão. Mateus? Chamei, a voz áspera. Só o silêncio respondeu. Entrei, olhando os blocos de montar, os carrinhos, o urso surrado que eu mesma costurei à orelha outro dia. Foi então que ouvi um som áspero, baixinho, vindo debaixo da cama, como garrafa de plástico roçando no piso de madeira. Um arrepio me subiu pelas costas. Quis me abaixar, mas os joelhos travaram. Dei um passo atrás, apoiei a mão trêmula na escrivaninha para não cair. Mateus. Tentei de novo. Nada. Senti o pânico me tomar por inteiro. Saí correndo para a rua, os dedos atrapalhados tentando discar o número da polícia. Errei 2 vezes. Na terceira, a ligação foi. Meu filho sumiu. Falei, a voz quebrada. Há 2 semanas. Tem um barulho debaixo da cama do meu neto. Por favor, venham. É urgente. Menos de 10 minutos depois,
A claridade azul e vermelha da viatura inundou a fachada. Conduzi os 2 policiais até o quarto de Mateus e apontei com o dedo trêmulo. Ali, debaixo, o policial mais jovem, alto, se agachou. "Tem alguém aí?" disse firme. O quarto ficou tomado por um silêncio pesado, desses que fazem doer a costela. Então, sem mais perguntas, os 2 ergueram a cama num só movimento. E eu vi Mateus, meu neto, enrolado como um bichinho assustado. Pálido, o cabelo colado de suor, a roupa suja exalando um azedo de estômago vazio. Apertava contra o peito uma garrafinha plástica vazia. Os olhos bem abertos, fixos, como se mirassem um mundo a que eu não tinha acesso. Ajoelhei, mas minhas mãos tremiam tanto que não ousei tocá-lo. "Meu menino", sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem. Mateus não piscou. Ficou ali, agarrado à garrafa, como se aquilo fosse o último fio que o mantinha nesta vida. Os policiais se entreolharam, atônitos. O mais velho acionou o rádio. O mais novo, com uma delicadeza que jamais esquecerei, pegou Mateus no colo. Eu fui atrás, sem alma, como sombra que apenas acompanha. Na viatura rumo ao Hospital Municipal Mário Gatti, eu abanava o rosto dele com um papel que encontrei na casa e batia de leve nas costas, quase cantando. "A vovó está aqui, meu amor." Mas ele parecia de pedra, os olhos cravados num ponto qualquer da noite. Na chegada, enfermeiros e médicos o levaram às pressas para a emergência. Fiquei do lado de fora, a testa encostada no vidro da porta, vendo mãos ágeis e vozes apressadas ao redor do meu pequeno. Sem lesões externas, desnutrição importante, desidratação grave, sinais de trauma psicológico, ouvi. Cada palavra me atingia como faca. Trauma psicológico num menino que até outro dia ria como sol de manhã. Quando me deixaram entrar, Mateus estava com soro, a agulha fininha presa ao bracinho magro. Os olhos continuavam abertos, mas não me viam. Segurei sua mão gelada. "Sou eu, a vovó. Fala comigo, por favor." Nada. Nem um suspiro. Sentei na beira da cama e chorei em silêncio. Veio uma médica de meia-idade, doçura nos olhos, pousou a mão no meu ombro. "Dona Helena, ele precisa de tempo." Foi um abalo grande. "Converse, fique por perto, acolha. O resto a gente cuida." Assentia, mas por dentro eu afundava. Tempo. Como ter tempo quando Diogo continuava desaparecido? E aquela casa virada ao avesso, o café seco no chão, as garrafas vazias, o barulho sob a cama. Tudo rodava na minha cabeça como pesadelo sem fim. Naquela noite, não desgrudei de Mateus. Às vezes, ele sobressaltava no sono, a boca aberta sem emitir som, como se um grito ficasse preso por dentro. Eu o embalava, cantava baixinho as cantigas que costumava cantar para Diogo quando era bebê. O suor encharcava a lafronha e eu enxugava com a ponta da toalha, a mão tremendo tanto que quase deixava o pano cair. A psicóloga veio cedo, voz de algodão, perguntas miúdas, nenhuma pressa. "Mateus, quer me contar do seu pai? Do que você viu?" Ele se encolheu, abraçou o urso de pelúcia que uma enfermeira lhe deu e ficou mudo, fixo no chão. Eu, ao lado, engoli o choro. "Ele vai voltar a falar?" perguntei. "Vai, quando se sentir seguro.
É como porta de casa. Só abrimos quando reconhecemos quem bate. Fiquei ali, guardiando aquela porta, repetindo por dentro que a minha voz era conhecida, que a minha mão era casa. Ainda assim, o medo mastigava as beiradas da minha esperança. 2 dias se passaram. Eu ajeitava o travesseiro, passava pano úmido no rosto dele, contava histórias simples, de quando Diogo, pequeno, quebrou um vaso e tentou colar com fita, achando que eu não o veria. Teu pai era desastrado, meu filho, sorri, forçando leveza, mas te amava mais do que tudo. Vi os dedinhos de Mateus apertarem o urso, como se ele segurasse um fiapo de lembrança. Foi quando meu celular vibrou na bolsa. Delegacia de polícia. Meu coração bateu numa pancada só. Atendi. A voz do delegado veio grave. Dona Helena, refizemos a perícia na casa. Aplicamos luminol na sala. Encontramos muito sangue. O mundo silenciou. A toalhinha escorregou da minha mão. Sangue, repeti a voz oca. Há forte indício de homicídio. Aguardamos o DNA para confirmar. Eu ainda tentava apreender as palavras quando Mateus me puxou pela manga. Os olhinhos vermelhos, as lágrimas represadas. E depois de dias de mudez, ele desabou num choro que arrebentou o quarto. O papai morreu. Senti minhas pernas cederem. Abracei o menino com toda a força que me restava e as palavras que eu dizia. Não, meu amor, não me convenciam. O pranto dele atravessou o telefone. Do outro lado, o delegado apressou. Vamos ao hospital para colher o depoimento inicial. Fique onde está. As enfermeiras entraram alarmadas. O médico aplicou um calmante leve. Aos poucos, os soluços foram virando suspiros. Mateus ficou com os olhos inchados, a dor pairando como sombra que não encontra lugar para deitar. Eu alisei o cabelo dele, prometendo ao ouvido: a vovó está aqui, não vou a lugar nenhum. Por dentro, eu caía num abismo. Lembrei a última visita de Diogo ao meu vilarejo, o bolo de milho que ele trouxe, a brincadeira. Mãe, abre uma padaria que eu sou o primeiro cliente. Agora, a risada dele ecoava longe, como o som que a gente acha que ouviu, mas era só a memória querendo consolo. Quando a equipe da delegacia chegou, o escrivão ligou o gravador. O investigador jovem, o mesmo que ergueu a cama, ajoelhou ao lado de Mateus, voz cuidadosa. Campeão, você consegue contar para a gente e para a sua avó o que aconteceu naquela noite? Senti o corpo de Mateus endurecer no meu abraço. Ele baixou a cabeça e apertou o urso de pelúcia, como quem segura o próprio coração. Eu sussurrei. Conta devagar, meu amor. A vovó está aqui. Minutos esticados. Então ele assentiu de leve, a respiração curta, e começou, entrecortado, como quem junta cacos com as mãos. Chovia muito. Eu fazia uma torre de blocos no meu quarto. A campainha tocou várias vezes. O papai olhou pelo olho mágico e ficou com a cara diferente. Correu até mim, sussurrou. Mateus, se esconde debaixo da cama. Só sai quando eu chamar. Ele baixou a colcha para ninguém me ver. Fechei os olhos, imaginando meu neto enrolado no escuro, ouvindo a casa respirar medo. Ele continuou. Eu vi por um buraquinho. A minha mãe entrou com um homem muito alto. O homem não falava, só ficou parado com os braços cruzados. A minha mãe perguntou, onde está o Mateus? O papai disse, com a avó nas férias. Ela gritou, pediu dinheiro, falou de dívida. O homem empurrou o papai.
Ele bateu a cabeça na quina da mesa. Fez um tum muito forte e saiu água vermelha. A voz de Mateus quebrou. Ele escondeu o rosto no meu peito e chorou. Eu o apertava e minhas lágrimas misturavam nas dele. O investigador parou de escrever, os olhos fundos, e o delegado falou baixo, com respeito. Esse depoimento é fundamental. Vamos tratar como homicídio. Eu assenti, vazia, como se tudo em mim tivesse sido arrancado. E ainda assim, ali com o meu neto nos braços, jurei por dentro: se a justiça existe, eu vou até o fim. Depois do depoimento de Mateus, a sala do hospital ficou mergulhada num silêncio pesado. O gravador ainda piscava a luz vermelha, mas ninguém ousava fazer mais perguntas. O delegado fechou o caderno devagar, como se cada palavra anotada tivesse o peso de uma pedra. Eu, com meu neto encolhido nos braços, só conseguia sentir a respiração entrecortada dele contra meu peito. O menino tinha sido forçado a carregar lembranças que nem um adulto suportaria. O delegado, um homem de meia idade chamado Dr. Carvalho, colocou a mão no ombro do investigador jovem e fez sinal para desligar o aparelho. Depois se aproximou de mim. Dona Helena, vamos abrir oficialmente o inquérito como homicídio. Mas preciso que a senhora se prepare. As próximas horas podem trazer informações duras. Assenti em silêncio. Duras? Meu coração já estava despedaçado, mas eu sabia que ainda havia muito a ser revelado. Naquela mesma noite, uma viatura me levou de volta à casa de Diogo. Eu hesitei em entrar. A fita amarela da polícia ainda balançava na porta como um aviso de que aquele lugar havia sido profanado. Entrei devagar, os passos ecoando na sala onde tantas vezes eu tinha ouvido as risadas de Mateus. Agora, só restava o cheiro de umidade e o silêncio pesado. Os peritos trabalhavam em silêncio, iluminando cada canto com lanternas. Um deles borrifava o líquido azul sobre o piso. Assim que apagaram as luzes, manchas luminosas começaram a brilhar no chão. Eram marcas espalhadas, intensas, concentradas perto da mesa de madeira da sala. Aqui houve um golpe, disse o perito, apontando a mancha maior. O sangue escorreu e foi parcialmente limpo. Meu corpo tremeu. Lembrei da descrição de Mateus. O empurrão, a queda, o barulho seco da cabeça de Diogo batendo na quina. Cada detalhe agora ganhava forma diante dos meus olhos. O investigador jovem, chamado Rafael, se aproximou com cuidado. Ele me tratava sempre com respeito, como se fosse meu próprio filho. Dona Helena, sabemos que é difícil, mas precisamos de todas as informações. A senhora lembra de algum conflito recente entre Diogo e Aline? Aline? O nome dela me atravessou como faca. Eu tentei manter a calma. Eles estavam divorciados havia 2 anos. Ele ganhou a guarda de Mateus porque ela tinha problemas com dívidas, jogos, más companhias. Mas ultimamente não falava dela. Eu acreditava que tinha desaparecido de nossas vidas. Rafael anotou em seu caderno, os olhos fixos em mim. E o seguro de vida? Perguntou de repente. Levei alguns segundos para processar. Então, um frio percorreu minhas costas. Eu me lembrei de uma conversa distante, de quando Diogo ainda acreditava que tinha um casamento feliz. Ele havia mostrado com orgulho a apólice que contratara,
dizendo que queria proteger a família se algo acontecesse. Naquela época, Aline era a única beneficiária. Senti o chão sumir sob meus pés. Murmurei quase sem voz. O seguro, a beneficiária era ela. Rafael trocou um olhar rápido com o delegado. Ambos entenderam antes mesmo que eu terminasse a frase. Na manhã seguinte, fui chamada à delegacia. A sala era pequena, com paredes cobertas de quadros antigos e mapas da cidade. O delegado Carvalho abriu uma pasta azul e colocou sobre a mesa o documento que confirmava minhas lembranças. O nome de Aline aparecia claro como uma sentença. Se Diogo morresse, todo o valor iria para ela, disse Carvalho, ajustando os óculos. Uma quantia suficiente para pagar qualquer dívida e começar de novo. Minha garganta secou. Eu queria gritar, queria negar, mas no fundo sabia que fazia sentido. As peças se encaixavam de forma cruel. Na mesma reunião, os investigadores apresentaram um vídeo de segurança de um vizinho. A imagem era borrada, mas mostrava claramente uma caminhonete escura estacionada em frente à casa de Diogo na noite da tempestade. Havia algo comprido, coberto por uma lona, sendo colocado na parte de trás. Esse veículo pertence a uma quadrilha de agiotas que atua na região, explicou Carvalho. Já estamos rastreando. As unhas das minhas mãos se cravaram no rebozo que eu segurava contra o peito. O que Mateus contou se confirmava. Não era imaginação infantil. Ele tinha visto o homem alto, tinha ouvido as ameaças, tinha presenciado a queda. E depois, provavelmente, carregaram o corpo de Diogo naquela caminhonete. 2 dias depois, recebemos uma pista. A polícia encontrou a dona da pensão onde Aline havia morado até pouco tempo. Uma mulher de meia idade, cansada, que fumava sem parar na porta da casa. Aquela moça saiu correndo daqui, disse, soltando fumaça grossa. Faz umas 2 semanas. Levou uma mala velha, parecia nervosa. Disse que precisava ir embora naquela noite. Na mesma hora, um homem apareceu na esquina, de jaqueta surrada e rosto marcado por cicatrizes. Tentou se afastar quando viu a polícia, mas foi abordado. Chamava-se Raimundo. Depois de alguma insistência, confessou. Ela me devia muito dinheiro. Prometeu que ia pagar em 2 semanas. Disse que tinha uma quantia garantida chegando. Eu vim cobrar, mas desapareceu. O delegado se virou para mim e murmurou. 2 semanas. A mesma época da morte de Diogo. A mesma promessa de dinheiro. A certeza que eu não queria aceitar se tornava impossível de negar. Naquela noite, de volta ao hospital, sentei ao lado de Mateus. Ele dormia abraçado ao urso de pelúcia, o rosto ainda marcado pelo choro. Eu acariciei seu cabelo com mãos trêmulas e sussurrei. Seu pai não vai voltar, meu amor, mas a vovó está aqui. E eu vou lutar por você até o fim. Foi nesse momento que um detalhe antigo explodiu na minha memória. O sorriso de Diogo, anos atrás, quando assinou aquele seguro. Mãe, assim eu protejo os 2 para sempre, disse ele, sem imaginar que a proteção se tornaria a armadilha. No dia seguinte, a polícia me chamou às pressas. Haviam recebido informações sobre um galpão frigorífico abandonado na saída para Valinhos, usado pela mesma quadrilha de agiotas ligada a Raimundo. Os agentes entraram primeiro, armados. Eu fiquei do lado de fora, o coração disparado. Minutos depois, Carvalho saiu com o rosto grave. Dona Helena, encontramos um corpo.
As pernas me faltaram. Precisei me apoiar no muro gelado. O delegado suspirou fundo antes de continuar. Tudo indica que seja seu filho. O mundo ficou mudo. No dia seguinte, fui chamada ao IML. O ar gelado da câmara fria cortava a pele. Quando levantaram o lençol branco, meu coração parou. Era Diogo. Mesmo pálido, mesmo transformado pela morte, reconheci cada traço. O nariz, as sobrancelhas, a boca que eu beijei tantas vezes quando era bebê. Caí de joelhos, incapaz de conter o grito. Meu filho! As lágrimas jorraram, quentes, incontroláveis. Um dos policiais me ajudou a levantar, mas minhas pernas eram de pedra. O médico legista explicou com voz neutra. A causa da morte foi traumatismo craniano. A hora provável, a noite da tempestade, cerca de 2 semanas atrás. As palavras confirmaram o que Mateus tinha contado. Saí de lá destruída, mas também com uma certeza ardendo dentro de mim. Não descansaria até ver justiça. Aline havia transformado o amor em ganância, a família em moeda de troca. E agora, mesmo morta de dor, eu seria a voz de Diogo. Enquanto caminhava de volta ao hospital, o sol brilhava indiferente sobre Campinas. Mas, dentro de mim, havia apenas sombra. Peguei a mão de Mateus quando o vi dormindo e prometi em silêncio: eu vou lutar por você, meu menino, pelo seu pai, pela nossa família. Guerra pela verdade tinha apenas começado. O dia em que reconheci o corpo de Diogo no IML foi o mais sombrio da minha vida. Mas, mesmo de alma quebrada, eu sabia que não podia me entregar ao desespero. Mateus precisava de mim. Ele era agora o elo vivo que restava de meu filho e eu tinha o dever de protegê-lo. Quando voltei ao hospital, encontrei-o sentado na cama, abraçado ao urso de pelúcia, os olhos fixos na janela como se procurasse respostas no céu. Sentei ao lado, acariciei seus cabelos e prometi: nós vamos conseguir justiça, meu amor. O que fizeram com seu pai não ficará impune. Na manhã seguinte, a polícia me chamou à delegacia para acompanhar o interrogatório de Raimundo, o agiota que tinha aparecido de repente no beco da pensão de Aline. Ele estava numa sala pequena, sentado diante de uma mesa de metal, algemado, com o rosto duro e olhar desafiador. Do outro lado do vidro espelhado, eu observava junto com o delegado Carvalho e o investigador Rafael. No começo, Raimundo negava tudo. Dizia que só queria cobrar uma dívida, que não sabia de mais nada. Mas sua voz tremia e o suor escorria pela testa. Você acha que não temos provas? Disse Carvalho firme. Encontramos a caminhonete. Dentro dela havia uma coberta manchada de sangue e uma jaqueta de mulher. O DNA confirma que o sangue é de Diogo. A jaqueta é de Aline. As palavras caíram como martelo. Raimundo abaixou a cabeça e respirou fundo. A máscara de dureza começou a rachar. Tá bom, murmurou a voz rouca. Eu ajudei, sim. Carvalho fez sinal para Rafael iniciar a gravação. Fale tudo, Raimundo, cada detalhe. O homem passou a mão pelos cabelos e começou. Aline me procurou desesperada. Disse que não tinha como pagar a dívida. Prometeu que ia receber um dinheiro grande, mas precisava se livrar de um problema. Naquela noite eu fui com ela até a casa. Entrei junto, vi o marido dela, o tal Diogo. Eles discutiram, ela gritou. Eu só empurrei o cara quando ele tentou me tirar do caminho. Ele caiu, bateu a cabeça.
Depois ela entrou em pânico, disse que não podia deixar o corpo ali. A gente enrolou numa coberta e levamos na caminhonete. Cada palavra me perfurava como agulha. Eu já sabia da verdade pela boca de Mateus, mas ouvir o homem confirmar era como reviver a morte de Diogo outra vez. E o corpo? Perguntou Carvalho. Deixamos na câmara fria do galpão em Valinhos. Ela dizia que ia pensar num jeito de sumir com tudo depois. O silêncio na sala parecia sufocar. Carvalho respirou fundo e encerrou a gravação. Em seguida, ordenou a prisão formal de Raimundo por participação em homicídio e ocultação de cadáver. Do outro lado do vidro, eu tremia. Aline não só havia destruído meu filho, como arrastou consigo estranhos perigosos, gente sem coração. 2 dias depois, a notícia que eu esperava com angústia chegou. Aline fora localizada. Tentava falsificar documentos numa papelaria de bairro para fugir da cidade. Foi presa em flagrante. Quando a trouxeram para a delegacia, eu estava no corredor, sentada numa cadeira de plástico, esperando notícias. Vi quando a passaram algemada. O cabelo desgrenhado, o rosto abatido, mas os olhos... os olhos ainda tinham aquele brilho frio que eu jamais esquecerei. Por um instante, ela me encarou, e foi como se me cuspisse desprezo em silêncio. Virei o rosto, sentindo a raiva me corroer. No hospital, contei a Mateus que sua mãe tinha sido presa. Ele me olhou com olhos enormes, marejados. Vovó, ela vai ficar presa para sempre? Perguntou com voz baixa. Abracei-o, sem saber o que responder. A justiça vai decidir, meu amor, mas o que importa é que você está seguro agora. Ele se encolheu no meu colo, soluçando baixinho, e eu compreendi que, mesmo atrás das grades, a sombra de Aline ainda pesaria sobre o coração dele por muito tempo. O processo judicial começou semanas depois. A imprensa se interessou pelo caso. Na entrada do fórum, repórteres disputavam espaço, câmeras apontadas para mim e para Mateus. Eu só queria proteger meu neto, escondê-lo daquela exposição cruel, mas entendia que não havia como escapar. A tragédia da nossa família já era assunto público. Na primeira audiência, a promotoria apresentou as provas: a confissão de Raimundo, a jaqueta de Aline, a coberta manchada de sangue, as gravações das câmeras de segurança mostrando a caminhonete. Mas a prova mais dolorosa foi o depoimento de Mateus. Eu pedi que ele não fosse obrigado a falar, que ainda era muito pequeno. Mas o juiz explicou que seu relato era crucial. Assim, com voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, meu neto contou o que viu naquela noite. A chegada da mãe, o homem alto, a ordem de Diogo para ele se esconder, o empurrão, a queda, o sangue. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão. A cada palavra, meu coração se partia um pouco mais. Do outro lado da sala, Aline ouvia com o rosto pálido. No início, tentou se manter firme, mas quando as provas foram mostradas, ela perdeu o controle. Levantou-se de repente e gritou: "Eu não queria matar, eu só queria o dinheiro." Seus gritos ecoaram pela sala de audiências. O promotor, impassível, rebateu: "Se não queria matar, por que ocultou o corpo? Por que tentou fugir? Por que falsificou documentos?" Aline emudeceu. As palavras morreram em sua garganta.
Raimundo, por sua vez, também tentou se defender. Apontou o dedo para ela, dizendo que tudo havia sido planejado por ela. Mas a verdade é que ambos estavam mergulhados na mesma culpa. No intervalo da sessão, Mateus chorava agarrado a mim. Vovó, foi culpa minha? Se eu tivesse saído debaixo da cama? Disse, sufocado pelo remorso. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Nunca diga isso, meu amor. A culpa não é sua. Você é só uma criança. Quem errou foram os adultos. Seu pai deu a vida para te proteger e agora você tem a mim. Ele me abraçou com força e senti seu coraçãozinho disparado contra o meu peito. Quando o julgamento terminou naquele dia, voltamos para casa exaustos. No ônibus, Mateus adormeceu encostado no meu ombro, ainda soluçando. Eu olhava pela janela, as luzes da cidade passando rápido e pensava no quanto a vida pode mudar em questão de horas. Um lar cheio de risos se transformara em palco de tragédia. Dias depois, houve nova audiência. O promotor apresentou a apólice do seguro de vida como prova do motivo. Explicou como Aline planejou o crime para receber o dinheiro. As palavras dele soaram como marteladas. Eu me lembrei de Diogo, jovem, sorridente, mostrando orgulhoso aquele documento. Nunca imaginou que seria usado contra ele. A defesa tentou argumentar que Aline estava desesperada, que não tinha intenção de matar, apenas de intimidar. Mas ninguém acreditou. Os fatos eram claros demais. No fim daquela audiência, ao sair do fórum, um repórter se aproximou e perguntou: Dona Helena, o que a senhora espera deste julgamento? Olhei para a câmera, os olhos ainda marejados, e respondi: Eu só quero justiça. Meu filho não volta mais. Mas que ao menos a verdade seja dita e que meu neto cresça sabendo que a vida dele não foi em vão. As palavras saíram firmes, mas por dentro eu estava em pedaços. À noite de volta ao hospital, sentei ao lado de Mateus e contei histórias antigas de quando Diogo era pequeno, tentando trazer um pouco de luz para o coração dele. Ele sorriu de leve e aquele pequeno gesto foi para mim um sopro de esperança. Mesmo em meio à escuridão, eu percebia. A luta ainda não tinha acabado. Aline aguardava a sentença, Raimundo também. E eu precisava ser forte, porque o verdadeiro desafio seria reconstruir a vida de Mateus depois de tanta dor. E naquele silêncio noturno do hospital, fiz mais uma promessa ao meu filho. Diogo, eu vou cuidar do nosso menino. Vou ser a voz dele até que ele tenha coragem de falar por si mesmo. Vou ser a muralha que você foi enquanto esteve vivo. O vento soprou pela janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro da noite fria de Campinas. Fechei os olhos e por um instante quase pude ouvir a risada de Diogo ecoando no quarto. Segurei a mão de Mateus e adormeci ao lado dele, pronta para enfrentar o que viesse. As semanas seguintes foram de espera angustiante. O julgamento prosseguia e cada audiência parecia abrir feridas novas. Eu caminhava todos os dias até o fórum com Mateus pela mão, como quem conduz uma criança até a escola. Mas não havia lições de caderno ou provas de matemática. O que nos aguardava era a exposição crua da dor da nossa família diante de estranhos. Mateus, ainda frágil, não gostava de entrar naquela sala cheia de gente. Ficava encolhido ao meu lado, apertando o urso de pelúcia contra o peito. Às vezes, tapava os ouvidos quando as palavras se tornavam duras demais.
Eu o abraçava e sussurrava: "Força, meu amor. O pior já passou. Agora é a justiça que fala." A promotoria apresentava cada prova com frieza calculada. Primeiro, a jaqueta de Aline, encontrada na caminhonete. Depois, a coberta suja de sangue que envolveu o corpo de Diogo. Em seguida, as imagens das câmeras de segurança mostrando o veículo estacionado diante da casa. Cada peça era como um tijolo construindo o muro da verdade. O advogado de defesa tentava, em vão, desmontar as evidências. Argumentava que Aline estava desesperada, que não planejou nada, que o empurrão fora um acidente. Mas a promotoria contra-atacava com clareza. Se fosse acidente, por que ocultar o corpo? Por que fugir, falsificar documentos, mentir? Em certo momento, Aline perdeu o controle outra vez. Levantou-se, os olhos arregalados, a voz estridente. Eu não queria que terminasse assim, só queria resolver minhas dívidas. Os murmúrios encheram a sala. O juiz ordenou silêncio imediato. Eu, de mãos dadas com Mateus, senti o corpo dele estremecer. Abaixei-me e encostei a testa na dele. Não foi sua culpa, meu menino. Nunca. Ele chorava em silêncio e cada lágrima dele era como faca no meu coração. O corréu, Raimundo, também tentou se livrar da carga. Durante seu depoimento, apontou o dedo para Aline e disse que apenas cumprirá ordens, mas a promotoria rebateu, lembrando que ele participou ativamente, ajudou a carregar o corpo, alugou a caminhonete. Ambos estavam presos ao mesmo destino. Nos corredores do fórum, a imprensa esperava como abutres. Microfones se estendiam em minha direção. Dona Helena, a senhora acredita que a pena será justa? Eu respirava fundo antes de responder. Não existe pena que devolva meu filho, mas que pelo menos sirva para mostrar que a vida dele teve valor, que não foi em vão. A frase ecoava depois na televisão, nos jornais locais, e eu pensava comigo, não buscava fama, apenas justiça. Os dias no hospital com Mateus continuavam longos. Ele ainda sofria pesadelos. Muitas noites acordava suado, gritando o nome do pai. Eu corria até a cama, embalava-o nos braços e cantava baixinho. Com o tempo, percebi que meu colo era o único lugar onde ele encontrava um pouco de paz. Uma psicóloga infantil o acompanhava. Aos poucos, ele começou a desenhar. No início, eram apenas rabiscos escuros, linhas pesadas, mas depois surgiram formas. Uma casa, um sol tímido, duas figuras de mãos dadas. Quando mostrou um desses desenhos para mim, disse baixinho: "Aqui somos você e eu, vovó." Segurei as lágrimas e beijei sua testa. Ali estava a fagulha de esperança que eu tanto precisava. Chegou o dia do veredicto. A sala do tribunal estava lotada. O ar era pesado, como se todos prendessem a respiração. Eu estava na primeira fila, com Mateus ao meu lado. Ele apertava minha mão tão forte que suas unhas se cravavam na minha pele. A juíza, uma mulher de semblante austero, levantou-se. A voz dela soou firme, clara, cortando o silêncio. Após análise das provas e dos testemunhos, este tribunal declara a réa Inine culpada por homicídio qualificado e fraude. Um murmúrio percorreu a sala. Eu fechei os olhos, lágrimas escorrendo. A acusada é condenada à pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
Aline desabou na cadeira, o rosto escondido entre as mãos. Eu a observei de longe. Por um instante senti uma estranha mistura de ódio e compaixão. Aquela mulher que um dia fez parte da minha família havia destruído tudo com as próprias mãos. A juíza continuou. O Corréu Raimundo é declarado culpado de cumplicidade em homicídio e ocultação de cadáver. A pena é de 20 anos de prisão. A sentença estava dada. A sala explodiu em comentários, câmeras dispararam flashes. Eu, no entanto, só conseguia abraçar Mateus. Ele tremia, mas me olhava com olhos marejados, como se buscasse confirmação. Acabou, vovó? Perguntou com voz frágil. Acabou, meu amor. O papai pode descansar em paz. Saímos do tribunal cercados de repórteres, mas nada importava. Para mim, só havia Mateus. Naquela noite, sentei-me à beira da cama dele no hospital e contei histórias de quando Diogo era pequeno, histórias alegres, de travessuras e risadas. Queria que meu neto lembrasse do pai não apenas pela tragédia, mas também pelo homem amoroso e divertido que foi. Dias depois, recebi autorização para levar Mateus para minha casa, no vilarejo do interior. Decidi fechar a casa de Diogo em Campinas. Não havia como viver entre aquelas paredes que carregavam ecos de violência. Peguei alguns pertences de Mateus, o urso de pelúcia, alguns cadernos e nos mudamos. Na nova rotina, tentei devolver a ele a sensação de lar. Fazíamos café juntos, cuidávamos do pequeno quintal, íamos à missa aos domingos. Aos poucos, vi surgir em seus olhos um brilho tímido, como o nascer do sol depois de uma longa noite. Mas eu sabia, as cicatrizes ficariam. A ausência de Diogo era um vazio que jamais seria preenchido. Às vezes, ao entardecer, Mateus me perguntava: Vovó, o papai me vê lá do céu? Eu sorria com lágrimas nos olhos e respondia: Vê, sim, meu amor, e está orgulhoso de você. E era nisso que eu me agarrava, na certeza de que, mesmo em meio à tragédia, o amor de Diogo permaneceria vivo através de Mateus. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir a risada do meu filho ecoando pelo quintal da minha casa. E sei que de algum lugar ele me dá forças para seguir. O julgamento trouxe a sentença, mas a verdadeira batalha agora era reconstruir nossas vidas. Eu, uma avó marcada pela dor, e ele, um menino que precisaria aprender a crescer entre sombras e luz. E juntos, de mãos dadas, estávamos prontos para tentar. O silêncio da minha casa no vilarejo era diferente do silêncio da casa de Diogo em Campinas. Lá, o vazio era pesado, cheio de lembranças dolorosas. Aqui, o silêncio era mais brando, misturado ao canto dos pássaros e ao barulho distante de galos e vizinhos conversando no portão. Trouxe Mateus para morar comigo e juntos tentamos reconstruir uma rotina que, apesar de simples, nos oferecia algum abrigo contra o caos que tínhamos vivido. No começo, ele estranhou. Perguntava constantemente pelo pai, olhava ao redor procurando referências que não estavam mais ali. À noite, às vezes chorava baixinho na cama, agarrado ao urso de pelúcia. Eu me sentava ao lado e contava histórias antigas, tentando trazer lembranças boas de Diogo. Seu pai adorava correr nesse quintal quando era criança.
dizia eu, apontando para a terra batida onde agora só cresciam pés de erva. Ele inventava que era piloto de corrida, usava tampas de panela como volante. Mateus ouvia em silêncio, mas seus olhos ganhavam um brilho tímido. Aos poucos percebi que contar sobre o passado não o feria. Pelo contrário, era como costurar um tecido rasgado, linha por linha, devolvendo-lhe a sensação de pertencimento. E inscrevi-o na escola local. O primeiro dia foi difícil. Ele entrou de cabeça baixa, sem soltar minha mão, como se temesse que eu o abandonasse. Expliquei à professora, uma senhora bondosa, chamada Dona Célia, que ele vinha de um trauma recente. Ela se inclinou até a altura dele, sorriu e disse: "Aqui você vai ter amigos, Mateus. Vai aprender e brincar. E sua avó pode ficar tranquila, porque vamos cuidar bem de você." Ver aquele gesto de acolhimento me deu um pouco de paz. Mesmo assim, o processo não foi fácil. Mateus tinha pesadelos quase todas as noites. Muitas vezes acordava gritando, os olhos arregalados, como se ainda visse a cena da queda do pai. Eu o embalava nos braços, repetindo sem parar: "A vovó está aqui, você está seguro." Certa madrugada, depois de um desses episódios, ele me perguntou com voz embargada: "Vovó, por que a mamãe fez isso?" A pergunta me atravessou como faca. Respirei fundo antes de responder. "Porque ela se perdeu, meu amor. Tomou decisões ruins e deixou a ambição falar mais alto. Mas isso não significa que você não tenha valor. Você é amado e sempre será." Ele ficou em silêncio, mas apertou minha mão. E percebi que, mesmo sem respostas completas, ele precisava da certeza do amor. Além da escola, levei-o a sessões semanais com uma psicóloga infantil no posto de saúde. Ela trabalhava com desenhos, jogos e conversas delicadas. No início, Mateus só rabiscava figuras escuras, cheias de linhas duras. Com o tempo, os traços mudaram. Surgiram árvores, casas, o sol. Num desenho, ele pintou 2 figuras de mãos dadas em frente a uma casinha amarela. "Quem são?" perguntei. Ele sorriu tímido. "É você e eu, vovó." Senti as lágrimas escorrerem. Aquele desenho era mais do que papel colorido. Era prova de que, aos poucos, meu neto encontrava caminho para sair da sombra. Enquanto isso, eu também lutava contra meus próprios fantasmas. À noite, quando Mateus dormia, eu me sentava na varanda e lembrava de Diogo. A imagem dele sorrindo, segurando um pedaço de bolo de milho, voltava à minha mente. Pensava em como a vida dele fora ceifada tão cedo, em como tinha lutado para dar ao filho um lar seguro. Sentia raiva, mas também gratidão. Raiva por tudo que Aline havia feito, mas gratidão pelo tempo que tive com meu menino e pelo presente que ele deixou, Mateus. Alguns vizinhos se aproximaram para oferecer ajuda. Dona Irene, uma senhora que morava na esquina, começou a trazer bolos e pães caseiros. Seu João, o vizinho da frente, ofereceu-se para levar Mateus à escola quando eu não pudesse. Pequenos gestos que me lembravam de que não estávamos sozinhos. Mesmo assim, havia dias em que a dor me paralisava. Certa tarde, ao arrumar roupas antigas de Diogo, encontrei uma camiseta desbotada que ele usava na juventude. Segurei contra o peito e chorei em silêncio, sem que Mateus me visse. O luto não tem hora nem lugar. Ele simplesmente se impõe.
mas era Mateus quem, sem perceber, me dava forças para seguir. Uma vez, quando voltei a chorar no quintal, ele se aproximou, colocou a pequena mão no meu rosto e disse: Vovó, o papai não gostaria de ver você triste o tempo todo. A maturidade inesperada de suas palavras me comoveu. Abracei-o forte e prometi a mim mesma que, por mais que doesse, eu tentaria sorrir para que ele aprendesse a sorrir também. No vilarejo, a vida tinha outro ritmo. Íamos à feira aos sábados, onde Mateus descobriu o gosto por pastéis de queijo. Nas tardes ensolaradas, ele corria pelo quintal com outros meninos da vizinhança. Ainda havia momentos de retraimento, mas percebia que, aos poucos, ele voltava a se sentir criança. Um dia, ao voltarmos da missa, ele me perguntou: Vovó, Deus escuta mesmo quando a gente fala baixinho? Escuta sim, respondi. Mesmo quando você só pensa, ele já sabe o que está no seu coração. Mateus então fechou os olhos por um instante e murmurou algo que não entendi. Depois abriu os olhos e sorriu. Eu pedi para o papai ficar perto de mim. Engoli o choro e apertei sua mão. Às vezes, o passado voltava de forma cruel. Recebi cartas da justiça avisando sobre o andamento do processo, notificações sobre recursos da defesa de Aline. Cada envelope que chegava trazia de volta a lembrança do crime, mas eu respirava fundo e me lembrava da promessa que fiz a Diogo: cuidar de Mateus, custe o que custar. Nas consultas médicas, os profissionais me alertavam: traumas infantis podem marcar para sempre, mas também podem ser transformados em força quando acompanhados de amor e cuidado. Essa era a minha missão diária. Certa tarde, Mateus chegou da escola com uma redação. O tema era O que é família para mim? Ele escreveu: família é quando alguém cuida de você mesmo quando o mundo está ruim. Família é minha vovó que segura minha mão de noite quando eu tenho medo e que me conta histórias do meu pai. Família é saber que não estou sozinho. Quando li aquelas palavras, chorei em silêncio. Ele tinha perdido tanto, mas ainda assim conseguia reconhecer o amor que o cercava. Com o tempo, percebi que também eu precisava de apoio. Participei de um grupo de mães e avós na paróquia, mulheres que também haviam perdido filhos ou maridos. Compartilhar a dor com elas me deu alívio. Descobri que, ao falar, a ferida não cicatriza de imediato, mas ao menos respira. As noites continuavam sendo as mais difíceis. Às vezes, sonhava com Diogo chamando por mim. Acordava sobressaltada, o coração acelerado. Caminhava até o quarto de Mateus e o via dormindo tranquilo, e isso bastava para me acalmar. Numa dessas madrugadas, enquanto o observava, lembrei da última frase que disse a Diogo antes dele morrer: se precisar, estarei sempre aqui. E agora, mesmo sem ele, eu cumpria a promessa. Estava ali, presente, cuidando do filho dele. A vida no vilarejo começou a nos moldar novamente. Não era fácil nem rápido, mas havia pequenas vitórias. O primeiro sorriso espontâneo de Mateus depois de meses. O dia em que ele correu com os colegas sem medo. A primeira vez que falou do pai sem chorar. Cada conquista era como um raio de sol atravessando a nuvem escura. E assim seguimos, um dia de cada vez. Eu, uma avó marcada pela dor, mas firme em meu propósito. Ele, um menino que aprendeu cedo demais o que é perder, mas que também descobria
aos poucos, o poder de recomeçar. No fundo, eu sabia. Cicatrizes não desaparecem, mas podem se transformar em lembranças de resistência. E era isso que eu queria ensinar ao meu neto, que mesmo diante da tragédia, sempre existe um caminho para a vida florescer outra vez. O tempo passou como um rio lento, arrastando pedras, mas também regando margens. Depois do julgamento e da sentença de Aline e Raimundo, parecia que a justiça havia se cumprido. Porém, eu sabia que as cicatrizes não se fechariam de imediato. O trauma não se mede em dias nem em meses. Ele se entranha nos gestos, nas noites mal dormidas, nos olhares perdidos. Mateus crescia diante dos meus olhos. Os primeiros meses no vilarejo foram de adaptação difícil. Ele ainda acordava no meio da madrugada, às vezes gritando, às vezes apenas suando frio, agarrado ao urso de pelúcia. Eu corria ao quarto, sentava-me ao seu lado e embalava-o no colo, como se ele ainda fosse um bebê. Aos poucos, os pesadelos foram se espaçando, mas nunca desapareceram por completo. Com o tempo, percebi que a escola lhe fazia bem. A rotina de estudar, brincar no recreio, ter amigos, dava a ele um fio de normalidade. Certa vez, quando tinha 9 anos, chegou em casa com um sorriso tímido. Vovó, a professora disse que eu leio muito bem e me mostrou um caderno cheio de anotações coloridas. Sorri e o abracei. Ali estava uma vitória silenciosa. Cada pequena conquista era para mim uma prova de que a vida podia renascer. Ainda assim, havia recaídas. Em dias de chuva forte, Mateus ficava inquieto. Fechava-se no quarto, evitava olhar pela janela. Eu sabia. A tempestade o transportava de volta àquela noite maldita em Campinas. Então, eu me sentava com ele e contava histórias de coragem. Falava sobre santos que enfrentaram perigos, sobre meus próprios avós que atravessaram dificuldades enormes e mesmo assim seguiram. Tentava mostrar que mesmo quando o mundo parece ruir, há sempre uma chama de esperança que não se apaga. Enquanto cuidava de Mateus, eu também enfrentava minhas batalhas internas. Havia dias em que a saudade de Diogo me esmagava. Lembrava de seu sorriso torto, da forma como ele dizia "mãe" quando precisava de ajuda, mesmo já adulto. Às vezes, eu me via preparando café para 2, esquecendo que ele não estava mais ali. Chorava em silêncio, para que Mateus não visse, mas logo me recompunha. Eu sabia que meu luto não podia sufocar o menino. A paróquia local se tornou um refúgio. Participar das missas, conversar com o padre e com outras mulheres que também carregavam perdas, me deu algum alívio. Em certo encontro, uma senhora me disse: "A dor nunca some, mas a gente aprende a caminhar com ela." Guardei essa frase como uma verdade íntima. Com o passar dos anos, Mateus mostrou uma inteligência curiosa. Gostava de livros, principalmente de histórias de mistério. Às vezes, eu o encontrava debruçado sobre um caderno, escrevendo pequenos contos. Quando perguntei o que eram, respondeu: "São histórias para o papai. Assim ele sabe que eu penso nele." Segurei as lágrimas. A escrita era o jeito que ele encontrara de se comunicar com a ausência. Aos 10 anos, a psicóloga sugeriu que ele começasse um diário. Ele aceitou. Escrevia todas as noites, antes de dormir. Algumas páginas eram desenhos, outras frases curtas,
outras cheias de perguntas que jamais teriam respostas. Eu respeitava seu espaço, mas às vezes ele mesmo vinha me mostrar. Vovó, escrevi que sinto falta do cheiro do café que o papai fazia de manhã. Eu sorria e respondia. Ele ficaria feliz de saber que você se lembra. O vilarejo nos oferecia tranquilidade, mas o mundo fora dele insistia em nos lembrar do passado. De vez em quando, chegavam cartas da justiça com atualizações sobre a prisão de Aline e Raimundo. Nunca abria aquelas cartas na frente de Mateus. Guardava-as em uma gaveta trancada, porque sabia que para ele a prisão da mãe era uma ferida que não cicatrizaria nunca. A adolescência começou a se aproximar, e com ela novas dificuldades. Mateus passou a fazer perguntas mais duras que eu temia ouvir. Vovó, você acha que um dia vou perdoar minha mãe? Respirei fundo antes de responder. O perdão é uma escolha, meu filho. Talvez um dia você encontre força para isso. Talvez não. O importante é não deixar o ódio envenenar seu coração. Ele abaixou a cabeça, pensativo. Eu sabia que aquela era uma batalha que ele travaria dentro de si por muitos anos. Apesar das dores, houve momentos de alegria. Aos 12 anos, Mateus entrou para o time de futebol da escola. Eu o via correr pelo campo de terra batida com as chuteiras emprestadas e meu coração se enchia de orgulho. Ele sorria e naquele sorriso eu reconhecia traços de Diogo. Era como se meu filho, de alguma forma, vivesse ali, nas vitórias e derrotas do neto. As datas comemorativas eram sempre mais difíceis. No Dia dos Pais, Mateus ficava em silêncio, enquanto os colegas faziam cartões coloridos. Eu o abraçava e dizia que não havia problema em sentir tristeza. No Natal, colocávamos uma foto de Diogo ao lado do presépio e Mateus ajudava a acender uma vela em sua memória. Pequenos rituais que nos mantinham conectados a ele. Certo dia, quando Mateus tinha 13 anos, fomos ao cemitério. Ele ficou diante do túmulo do pai, em silêncio, por longos minutos. Depois se ajoelhou, colocou um bilhete dobrado entre as flores e disse: "Escrevi para você, papai. Prometi que vou ser forte." Eu o abracei e juntos choramos. Mas naquele choro havia algo diferente. Não era apenas dor, era também uma semente de aceitação. Com o tempo, percebi que Mateus se transformava em um jovem resiliente. Ainda havia sombras, claro, mas também havia luz. Ele se dedicava aos estudos, falava em ser psicólogo no futuro. Disse uma vez: "Quero ajudar crianças que passaram por coisas difíceis, como eu." Meu coração se encheu de orgulho. Talvez essa fosse a forma que ele encontraria para transformar a dor em algo que servisse a outros. Eu, por minha vez, envelhecia. Meus cabelos ficavam cada vez mais brancos, minhas mãos mais trêmulas. Mas cada vez que olhava para Mateus, sabia que minha missão ainda estava em curso. Eu era a guardiã da memória de Diogo e, ao mesmo tempo, a base sobre a qual meu neto construía sua vida. À noite, quando a casa silenciava, eu me sentava na varanda e olhava para o céu estrelado. Imaginava que Diogo estava ali, em algum ponto de luz, observando. Falava baixinho: "Estamos bem, meu filho. Mateus está crescendo e você ficaria orgulhoso dele." O vento soprava leve e eu sentia como se fosse resposta. O passado nunca deixou de doer, mas
Ao olhar para Mateus, percebia que a vida era mais forte que a tragédia, e mesmo carregando cicatrizes, seguíamos adiante, um passo de cada vez. Porque no fundo, eu sabia, o amor que nos unia era maior do que qualquer sombra. Os anos se passaram como páginas de um livro que, apesar de marcado pela dor transabordador, também trazia capítulos de esperança. Mateus, meu neto, já não era mais aquela criança assustada que se escondia debaixo da cama numa noite de tempestade. Agora, diante dos meus olhos cansados, eu via um jovem firme, com o olhar profundo e decidido, carregando as cicatrizes do passado, mas também a força de quem sobreviveu ao impossível. Quando completou 18 anos, lembro-me da manhã em que se levantou cedo, arrumou sua mochila e veio até mim na cozinha. Eu estava preparando café como fazia todos os dias quando ele se aproximou e disse: "Vovó, passei no vestibular. Vou estudar psicologia em São Paulo." As palavras me encheram de emoção. Por um instante não consegui responder. Apenas o abracei, sentindo que Diogo, meu filho, estaria orgulhoso se pudesse vê-lo naquele momento. Lembrei-me de todas as noites em claro, das lágrimas, dos dias em que pensei que Mateus não conseguiria se levantar. E agora, ali estava ele, com um futuro pela frente. A mudança para São Paulo não foi fácil. Meu coração ficou apertado ao vê-lo partir, mas eu sabia que precisava deixá-lo voar. Prometi a mim mesma que nunca seria um peso para ele. Ao mesmo tempo, Mateus me prometeu que voltaria sempre para me visitar. Cumpriu sua palavra. Nos finais de semana, quando podia, aparecia no vilarejo trazendo histórias da faculdade, dos colegas e dos sonhos que começava a cultivar. Durante os primeiros meses, recebi cartas e mensagens nas quais ele desabafava suas dificuldades. Contava sobre as matérias complicadas, as longas noites de estudo, os momentos de insegurança. Eu respondia sempre com palavras de incentivo, lembrando-o da força que herdara do pai. "Você já venceu o pior, meu filho", escrevi uma vez. "Agora só precisa acreditar em si mesmo." E ele acreditava. A cada visita eu via como crescia, não apenas em conhecimento, mas também em humanidade. Ele participava de grupos de apoio, ajudava crianças em situação de vulnerabilidade, contava histórias para meninos que também haviam perdido os pais. Certa noite, sentado comigo na varanda, confessou: "Vovó, cada vez que escuto uma criança me contar um pesadelo, lembro do que vivi. Mas, em vez de me afundar, uso essa lembrança para dizer a ela que pode superar." Segurei sua mão com força. Eu sabia que a dor dele nunca sumiria completamente, mas ver que conseguia transformá-la em amor e cuidado me enchia de esperança. Com o passar do tempo, minha saúde começou a dar sinais de fraqueza. O corpo já não obedecia como antes. Meus passos ficaram mais lentos, minhas mãos mais trêmulas. Ainda assim, eu encontrava paz em ver Mateus crescer. Ele se formou com honras e naquele dia, quando subiu ao palco de beca preta e chapéu quadrado, eu chorei como criança. Ao receber o diploma, olhou para mim na plateia e sorriu. E naquele sorriso eu vi Diogo. Depois da formatura, Mateus decidiu abrir uma clínica em Campinas, a mesma cidade onde tanto sofrimento havia começado.
Perguntei por quê, e ele respondeu com firmeza: porque quero transformar o lugar da dor em lugar de cura. Acompanhei sua decisão com o coração apertado, mas compreendendo. A clínica foi modesta no início, apenas uma sala alugada, uma mesa simples e 2 cadeiras, mas logo ganhou vida. Crianças e adolescentes começaram a frequentá-la, encontrando em Mateus não apenas um psicólogo, mas alguém que entendia profundamente o que significava sentir medo, solidão e abandono. As notícias de seu trabalho chegaram rápido ao vilarejo. Pessoas me paravam na rua para me dizer: Dona Helena, seu neto é um anjo, está ajudando muita gente. Eu sorria com lágrimas nos olhos. O legado de Diogo estava vivo. Certo dia, Mateus trouxe para casa uma menina de 10 anos chamada Sofia. Tinha os olhos tristes e o corpo marcado pela negligência. Vovó, ela precisa de um lugar seguro por uns dias, disse ele, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Não hesitei. Preparei a cama, cozinhei um prato de arroz com feijão e acolhi Sofia como se fosse minha neta. Durante semanas, ela encheu a casa de vida, correndo pelo quintal, ajudando a regar as plantas. Vi em seus gestos a mesma fragilidade que um dia vi em Mateus e percebi que o ciclo de cuidado continuava. Os anos seguintes se encheram de pequenos milagres. Mateus se tornou conhecido por sua dedicação e empatia. Foi convidado a dar palestras, participou de programas de rádio e escreveu artigos sobre trauma infantil. Mas, acima de tudo, nunca deixou de me visitar. Sentávamos juntos na varanda, como sempre, e ele me contava cada conquista. Eu, com meu coração cansado, apenas agradecia a Deus por ter me permitido viver o suficiente para vê-lo florescer. Uma noite, quando já me aproximava dos 80 anos, Mateus segurou minha mão e disse: Vovó, tudo o que sou devo a você. Se não fosse pelo seu amor, eu não estaria aqui. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enrugado. Apertei a mão dele e respondi: Não, meu filho. Tudo o que você é deve à sua própria coragem. Eu apenas estive ao seu lado. Ele sorriu, mas eu sabia que no fundo nossas forças estavam entrelaçadas. Pouco tempo depois, Mateus se casou com uma jovem professora chamada Mariana. Uma moça doce, de sorriso fácil, que acolheu minha história como se fosse dela também. No dia do casamento, quando vi meu neto no altar, pensei em Diogo. Senti sua presença no vento suave que atravessava a igreja. Era como se dissesse: Mãe, conseguimos! A chegada dos bisnetos trouxe uma alegria inesperada. 2 crianças cheias de vida que corriam pela casa chamando Bisa, Bisa. Eu ria, mesmo cansada, e contava histórias antigas, como fizera com Mateus. E assim o ciclo da vida continuava, apesar das tragédias. Hoje, ao olhar para trás, percebo que minha história não foi apenas de perda, mas também de resistência. Sofri como poucas mães sofrem. Vi meu filho partir de forma cruel, mas também testemunhei a ressurreição da esperança através de Mateus. Aprendi que o amor é a força mais poderosa do mundo. Ele não apaga as cicatrizes, mas nos dá motivos para seguir em frente, né? Se Diogo estivesse aqui, tenho certeza de que se sentiria orgulhoso. E quando chegar minha hora de partir, sei que fecharei os olhos em paz, porque o legado dele continua vivo no coração do meu neto, e agora também nos bisnetos que enchem a casa de risadas.
O silêncio das noites já não me assusta. Sento-me na varanda, olho para o céu estrelado e sussurro: Obrigada, Senhor, por me permitir viver o bastante para ver que a justiça e o amor prevaleceram. Obrigada por Mateus, por Mariana, por Sofia e por todos que cruzaram o meu caminho. E sinto no fundo da alma que Diogo sorri para mim lá de cima, orgulhoso. Porque a dor nos moldou, mas foi o amor que nos sustentou até o fim.